Você já sentiu que tem se desgastado tanto no trabalho ou até em atividades da igreja que quando você chega no seu lar não tem tempo para quem mais você ama? Isso tem acontecido porque muitos têm invertido a ordem e não têm entendido a essência desta instituição, que é a instituição mais importante que Deus criou e a primeira instituição, que é a família. À luz de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que está escrito: aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o ímpio. Perceba que este é um dos textos mais diretos do Novo Testamento, no qual ele coloca uma hierarquia de responsabilidade que impede que a religiosidade seja uma justificativa para a negligência com a família. Não estamos aqui jogando a família contra a igreja, mas precisamos entender qual instituição foi criada primeiro e qual é a mais importante, não uma em detrimento da outra. Mas em Gênesis capítulo 2, versículo 24, ali Deus está instituindo o casamento e instituindo a família. A família. Pois bem, a primeira instituição de Deus é a família porque ela é a base de onde serão regrados os valores e tudo que vem depois. A igreja, ela é o corpo de Cristo e foi criada por Jesus, foi criada por Deus também. É uma instituição criada por Deus e ela não pode ser destruída porque Jesus disse: sobre ele edificaria a sua igreja. E pois bem, estamos edificados sobre Cristo, mas a igreja ela não pode vir antes da família. Porque aquele que negligencia a sua família, como o apóstolo Paulo diz, ele é pior do que o ímpio, do que aquele que não crê. Então perceba, aquele que faz parte da igreja, aquele que tem suas funções como obreiros, como serva do Deus vivo, você crente, você minha irmã serva do Deus vivo, você não pode inverter os valores, dar prioridade à igreja em detrimento da sua família. Porque a igreja, embora o corpo de Cristo, é um corpo formado por famílias. E se você não ter primeiramente cuidado com os seus, como Paulo diz, principalmente dos da sua família, vai ser um corpo que vai ter famílias doentes. Então você precisa de primeiramente priorizar o seu lar. E em extensão, a igreja. Isso não pode ser invertido. Fazer a obra não pode ser sinônimo de justificativa para ausência e abandono do lar. Você primeiro deve priorizar a sua família e, em extensão, fazer a obra. Estar na igreja, nas atividades, como está escrito, administrando os seus dons em benefício dos irmãos. Mas você jamais pode negligenciar o seu lar, porque senão você vai estar sendo pior do que o ímpio e ainda mais negou a fé. Negou a fé. Então, minha irmã, meu irmão, por mais espiritual que pareça, algo que você esteja fazendo para Deus, se isso faz com que você negligencie a sua família, não está vindo de Deus. Porque o que Deus propõe, o que Deus coloca para que façamos, jamais vai fazer com que nós venhamos a negligenciar ou a abandonar a nossa família. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Espero que com este vídeo você tenha entendido que você jamais pode colocar a instituição igreja antes da instituição família. A igreja deve ser uma extensão de você já estar cuidando bem da sua casa. A paz do Senhor.